gente tenta projetar, por exemplo, eu sei como é eu triste. Quando eu tô triste, eu faço ideia, assim, eu sei o que eu tô sentindo. E aí a gente pega e projeta isso para qualquer pessoa que tá triste, né? Mas a verdade é que cada um lida com as suas próprias dores de um jeito muito particular. Muito particular. Né? Então, assim, entrar numa de, porra, eu sei o que fazer quando está triste. Eu sei o que fazer quando está triste, quando sou eu triste. Né? Quando é você triste, quando é você chorando, sofrendo, não sei o quê, aí o máximo que eu posso fazer é estar aqui pra, sei lá, atender alguma solicitação tua que eu consiga, de fato, ajudar. Isso é muito Tirando isso, putz, eu fico meio, porra. Mas aí tava falando do lance de refletir sobre o que aconteceu. E aí vamos falar aqui sobre, não de tristeza, mas refletir sobre o erro. Tá bom. Que é, vamos lá, como é que o cara consegue refletir sobre o erro sem ficar preso no erro? Por quê? Errei, fiz merda. Porra, deu merda. Caralho, e agora, meu irmão, como é que eu vou fazer pra resolver isso? Tô com um problema aqui agora que é causado pelas minhas próprias ações e eu cheguei nesse lugar. Uhum. E aí tem alguns jeitos, vamos lá, tem o jeito de você, ao tentar refletir sobre aquilo, ficar preso naquele erro e ruminá-lo e ficar meio que travado. Sim. Né? Então, como escapar, na tua opinião, dessa armadilha que algo ruim, que pode ser a perda de alguém, pode ser um erro profissional, pode ser alguma coisa. Como refletir sobre isso sem ficar preso e, portanto, travado? Cara, muito boa a tua pergunta. Eu sou um cara que reflito muito sobre frase, sobre conceito, e eu sou frasista. E não necessariamente quer dizer que todas as frases que eu leio, ou até mesmo que eu penso, eu não mudo de ideia. E a gente vê uma coisa... Tem duas frases, conceitos são muito distribuídos por aí que eu quero refletir sobre ele. Primeiro é um assim, ó. Ou eu acerto ou eu aprendo. Uhum. Eu não gosto. Eu não gosto desse conceito. Por quê? Porque a pessoa tem que sentar na mesa e falar: errei, cara. Errei. Eu errei. Cara, caguei, fiz uma cagada. Caraca, mano. Errei, velho. Errei. Fui juvenil, pô. Tu errou nisso. Errei. Porque senão fala assim, não, tudo bem. Parece que o cara nunca para se apropriar da realidade. Cara, vacilei, errei. Pô, me perdoa, Igor. Eu errei com você. Eu errei, cara. Eu errei. E errar faz parte da vida. Então a primeira coisa não tem essa de eu acerto ou aprendo. Porque senão a gente fica assim, ó, no final tudo vai dar certo, só não deu certo porque não chegou no final. Não, cara, você chegou no final e deu errado, irmão. E a vida é assim. Então tá, primeiro aceita que existe erro na vida. A segunda coisa é aquela... Sabe qual é o meu problema, João? Meu problema é que eu me cobro muito. Então, não se cobre muito, se cobre certo. A primeira coisa que você tem que refletir. Errou? Errei. Sabia? Não. Entendia? Também não. Foi pra errar? Não. Então vamos cobrar certo? Vamos. Responsa é tua? É. É minha? Ela é minha. Uhum. O risco era meu? Era. Às vezes você delega a decisão, mas você não terceiriza o resultado? Então daqui pra lá, não erra mais nisso. Se for vão ser erros novos. Pelo menos isso. Pelo menos novos. Quem me falou isso uma vez foi o Bernardinho. Ele, Joel, erro sempre tem, mas erro novo. O erro antigo não vai rolar. Então, erros novos. Porque senão o cara lá fica se martirizando. E aí ele vai na identidade dele. O problema é quando o cara vai na identidade dele e ele fala, eu sou ruim, eu sou fraco, eu sou merda, eu sou burro. Aí ele vai na identidade e aí ele começa a se perder no eu sou por conta de um erro. O erro não pode caracterizar a minha identidade. Agora, eu fiz isso. Putz, eu vacilei, errei aqui, errei. Então, fiz isso errado, executei isso. Por exemplo, às vezes o cara errou porque ele foi preguiçoso, mas não quer dizer que ele é preguiçoso, entendeu? Talvez ele errou porque ele foi negligente, mas não quer dizer que ele é negligente. Agora, lógico, eu tenho que fazer um disclaimer aqui. Tem erro, Igor, que é risco da ruína, irmão. Às vezes o cara nunca errou nada na vida, nada, ele comete um erro e ele vai preso, pô. O cara vai preso. E aí o que protege ele? Ele tem que ter alguns princípios que são inquebrantáveis. Mentir, roubar, trair,
matar. Não, cara, isso aqui é um vacilo que vai levar você pra ruína. Então ele tem que ter um cuidado aqui. Não, a palavra não é nem cuidado. Ele tem que ter um código de condutas que ele não pode quebrar isso aqui, ó. E aí cara, tem cara que vai na religião, tem cara que é família, é berço. Isso aqui você não pode. Você não pode quebrar esses princípios. Aqui nessa margem existe uma margem de erro. Nessa margem de erro aqui, que faz parte da vida, você só não pode confundir com a sua identidade. Eu já confundi muito com a minha identidade. Por exemplo, fui para um campeonato, chance de ganhar, fiquei em quarto. Frustrado e comecei a questionar se eu era realmente um bom nadador. Se eu era? Será que eu sou? Será que eu sou? Será que eu sou? Não, cara, eu errei ali, eu errei a virada, cara. Pô, mas eu treinei 22 semanas para esse campeonato. Será que eu ainda dou para o esporte? Caraca, tem muita gente que erra uma coisa. Será que eu ainda mesmo posso ser um grande vendedor, um speaker, uma social media? Será que eu consigo ser um filmmaker? Será que vai dar para ser um líder? Não, aí toma cuidado para você não afetar a tua identidade, porque você vai se cobrar muito e errado. Mas também vai no comportamento e fala, putz, isso aqui eu vacilei. Como que poderia uma pessoa chegar nesse nível de compreensão? Proteger a identidade dela? Tem que proteger a identidade dela. Quem eu sou? 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 Não errar nos valores morais e familiares, porque isso aqui é risco da ruína. Tô falando aqui que o cara pode ser preso, mas ele pode perder um casamento, pô. Entendeu? Ele pode perder uma sociedade, ele pode perder, sei lá, cara, pode perder um pai, uma mãe, admiração e assim por diante. Ele não pode ferir aqui, mas ele tem que entender o comportamento dele e mudar de comportamento. Eu sugiro que seja desse jeito. Pelo menos pra mim tem sido melhor, tem sido mais fácil, porque eu sou um cara que quando eu erro, eu sou muito crítico com a minha atitude. Mas eu não vou na minha identidade mais não. Já foi essa fase, eu já aprendi. Eu falo, nossa, que vacilo que eu fiz. Nossa, que juvenil. Nossa. Mas eu não falo, eu sou um belo de um, sei lá, de um bundão. Não falo. Eu tomo muito cuidado com o que eu digo pra mim. Por quê? Porque isso acaba entrando pra valer? Porque ninguém faz mais mal pra nós mesmos do que a gente. Não é ninguém lá fora. É o que a gente fala da gente. É o que a gente fala do que aconteceu com a gente. É as palavras que a gente usa com a gente. É o jeito que a gente pensa sobre a gente. É uma falha que representa, meu Deus, vou morrer, meu Deus do céu, o mundo acabou. Então eu tenho bastante cautela. Aliás, eu sou ligado ao absurdo nas palavras. Na semântica. A palavra é obcecado por semântica. Obcecado. Obcecado. Eu sou obcecado por quem tá falando em gerúndio, quem pleonasmo, quem palavrão, quem fala redundante, quem fala a palavra errada. Eu sou muito ligado, assim. Eu sou o cara específico na palavra, assim. Por quê? Primeiro porque eu acredito que é muito importante pelo recurso interno em mim. Preciso falar certo. Isso aqui foi um erro mesmo. Tá. E porque a comunicação, tem muitos problemas nas empresas que é por má comunicação, por falta de clareza, e aí você fala do jeito que você pensa. Se você pensa confuso, você fala confuso. Se o cara pergunta que oração, você fala abacaxi. Eu falei, cara, não é abacaxi, é uma outra coisa. E eu sou um comunicador, eu falo com um monte de gente. Então eu sou um cara muito antenado, ligado, focado, concentrado na comunicação. Então na hora que você fala direito com você responde da maneira adequada.